Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui chegando para a gente conversar. Eu espero que a gente tenha um bom tempo nesta sexta-feira, que seja um tempo bom para todos nós. E conforme a gente anunciou a semana passada, nós estamos iniciando às sextas-feiras, nós vamos conversar sempre tentando responder uma pergunta, né? Ou várias perguntas, né? Hoje o nosso tema vai ser a síndrome do pânico, né? Uma pessoa nos mandou um e-mail e esse e-mail chegou até nós e a nossa resposta então vai ser dada aqui pelo programa. A ideia é a gente aproveitar, né, alguns temas e ir conversando. Como vocês sabem, há muitos anos eu sou pastor, cerca aí de 40 anos, né? E uma das áreas assim que eu procurei, me dediquei no meu trabalho pastoral, foi exatamente essa área do aconselhamento pastoral. E, e tem muitas dificuldades que as pessoas têm que envolve essa questão do aconselhamento e muitas pessoas elas às vezes não encontram uma oportunidade de conversar com alguém que possa ajudá-las, né? Então essa é a ideia que nós tivemos. Percebemos assim que há muita gente precisando de orientação, de ajuda. E a primeira pergunta que a gente tem é exatamente sobre ansiedade e pânico, né? E é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque há muita gente em sofrimento, muita gente preocupada com essa situação que a gente está vivendo hoje, né? E eu gostaria então de te convidar para você estar conosco e ouvir a resposta que a gente vai dar. A carta é de um homem, né? Preocupado com a sua esposa, uma pessoa cristã, pelo que eu percebo na correspondência, né? E a pergunta dele é assim: olha, a minha esposa está muito ansiosa, e ela vai ser colocada aí para vocês lerem a pergunta. O Eric, que é quem me ajuda nisso, vai colocar essa pergunta aí. Se você quiser fazer alguma pergunta dentro desse tema hoje ainda, você pode fazê-lo, né? E eu não sei se a gente consegue responder tudo hoje, mas a gente vai tentar. A minha ideia é que a gente tenha esse primeiro momento aqui. Nós vamos gastar aí cerca de uns 20 minutos ou 30 para a gente falar sobre isso. E depois a gente vai ter um momento de oração. E aí no final a gente agradece a vocês todos que estão chegando aqui, né? Porque eu já estou vendo aqui muita gente querida, né? Porque assim, gente, deixa eu tentar explicar. Eu transmito aqui da minha casa, né, do meu escritório aqui na minha casa. E à medida que eu vou transmitindo, isso vai alcançando as redes sociais e quem faz esse trabalho é o Eric, que também faz da casa dele. Tanto o Eric conviveu com uma pessoa que contraiu o coronavírus nesses dias, então ele está de quarentena, porque não sabe exatamente o que está acontecendo até que os resultados dos exames saiam. E eu estou de quarentena, né, mas estou saindo, estou trabalhando dentro do possível, mas procurando ter um pouco mais de cuidado e saindo um pouco menos do que o padrão que normalmente eu faço, né?
Eu atendo pessoas na igreja com todos aqueles cuidados, eu vou aos cultos, e é isso que eu tenho feito nesses dias. Mas essa transmissão é feita daqui, e eu queria convidar você para nos acompanhar aqui na resposta que vamos dar. Então vamos lá. A pergunta é essa aí, ela já está aí no Facebook, né? A minha mulher está muito ansiosa nesta pandemia e eu acho que ela vai ter uma crise de pânico, né? Então, eu vou começar respondendo essa pergunta para a gente ser didático, falando algumas coisas do ponto de vista técnico sobre o que é a síndrome do pânico, né? Primeiro, a gente precisa dizer que até alguns anos atrás, essa vamos dizer assim, era uma doença, ou se é que a gente pode considerar assim, do ponto de vista psicológico, era uma doença que parecia não existir. Claro que ela existia, mas ela não tinha esse nome, né? Pânico, síndrome do pânico, distúrbio do pânico, e ela não era assim conhecida com esse nome. O distúrbio do pânico habitualmente se inicia depois de uma certa faixa etária. Raramente ele acontece na adolescência ou na juventude assim precoce. Ele vai acontecer depois que a pessoa alcança uma certa idade, 22, 23 anos, né? E ela pode acontecer tanto com homens como com mulheres. Então, a maioria das pessoas que têm síndrome do pânico, ou o distúrbio de pânico, ou ataques de pânico, eles têm nessa faixa etária aí, entre 20 e 40 anos. Geralmente são pessoas muito capazes, são pessoas produtivas, são pessoas que assumem grandes responsabilidades, são pessoas que são perfeccionistas e extremamente exigentes consigo mesmas. E elas têm dificuldade de lidar com os erros e com os acidentes, né, vamos dizer assim, os imprevistos do dia a dia das pessoas. Às vezes há uma certa preocupação muito grande com essas pessoas que sofrem dessa dificuldade, preocupação com problemas, vamos dizer assim, cotidianos, problemas normais que poderiam ser resolvidos, né, de uma forma mais leve, mas elas têm uma tendência, assim, por causa do nível de capacidade, de criatividade da pessoa, ela acha ou começa a entender que ela precisa ter controle sobre tudo e sobre todas as situações. E isso é o que leva a um nível muito alto de ansiedade e que vai produzindo na pessoa essa síndrome do pânico. Essas expectativas muito altas, faz com que essas pessoas, então, entrem em sofrimentos. Expectativas altas que eu quero dizer com relação a elas mesmas. Às vezes são pessoas que têm um pensamento muito rígido, são pessoas competentes, são pessoas de confiança, geralmente, responsáveis, mas são pessoas que menosprezam um pouco, ou muito, né, essas coisas do descanso, especialmente do descanso mental, né, do dormir bem, e elas vão entrando num círculo vicioso, né, dorme mal, aí produz mal, aí entra em crise porque não está produzindo bem ou porque não tem a percepção de que está sob o controle de tudo. Então, o que começa a acontecer com essas pessoas é essa espécie de desespero. Essa maneira da pessoa ser vai possibilitando e permitindo que essa pessoa comece a entrar num estado de estresse, né? E isso, de fato, pode levar a uma atividade muito intensa
do ponto de vista do cérebro da pessoa e vai desencadeando um certo desequilíbrio bioquímico, né? É um desequilíbrio, vamos dizer assim, na estrutura hormonal da pessoa, e aí começa a aparecer o pânico. Geralmente, depois que a pessoa tem uma crise de pânico durante algum tempo, elas têm as crises e elas têm dificuldade de aceitar, né, que elas estão vivendo um transtorno que não é grave, mas pode ficar cada vez mais grave. Então, no início, elas rejeitam o tratamento, elas não aceitam, e especialmente quando isso começa a vir da própria casa, como é o caso dessa pessoa aqui que nos procurou. Então elas têm uma rejeição, isso não é nada, eu não tenho necessidade de nenhuma ajuda, está tudo certo, isso passa logo, né? E elas não são muito sensíveis ao próprio problema que elas estão enfrentando, né? Elas acham que elas terão controle sobre aquela situação e geralmente afirmam, não, eu já passei por essas coisas, o que é isso, não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade e a gente vai superar isso. Mas os ataques de pânico, ou essas crises de ansiedade, de pânico, elas não desaparecem assim. Elas são recorrentes, elas vão ganhando característica de distúrbio e vão crescendo dentro da pessoa, né? E a ansiedade vai se tornando mais aguda, mais intensa, começa a vir um certo desconforto, e a gente já vai ver aqui alguns desses sintomas, né, que são psicossomáticos e que vai trazendo consequências para o corpo da pessoa, né? Geralmente, a síndrome do pânico está ligado ao medo, está ligado à ansiedade, e depois começa a vir um certo medo, especialmente medo de que alguma tragédia aconteça. As pessoas começam a ter medo de morrer, e medo de passar mal num determinado lugar, medo de desmaiar, de perder o controle. Eu, como pastor, eu já recebi telefonemas assim das pessoas estarem dentro de um supermercado e começar a ter medo de morrer no meio do supermercado, e ela procurar então as pessoas da família, não encontrar ninguém, aí resolve ligar para a igreja, e a gente estando lá fala com a gente, e é uma coisa desesperadora o temor que essas pessoas vão tendo. Às vezes isso dura alguns minutos, às vezes muitos minutos, e geralmente os ataques de pânico, eles são inesperados. Não tem nada especial, né, que tenha acontecido para levar aquilo. A pessoa está andando, está fazendo compras, está dirigindo, e de repente elas começam a ter esses medos, e por isso eles são surpreendentes. E a pessoa que está sofrendo, então, vive isso com um certo temor, porque é inesperado. E depois que ela tem uma vez, ela passa a achar que a qualquer momento aquilo pode voltar a acontecer, e de fato pode. Então ela começa a ter um medo adicional, vamos dizer assim. Agora, existe também alguns casos em que a pessoa, diante de uma situação pré-conhecida, né, que ela já sabe que vai ocorrer ali, elas já começam a entrar em pânico, né? Então, por exemplo, tem pessoas que entram em pânico se tiver que dirigir, outros se tiver, né, que enfrentar uma multidão, outras se vai num banco, né? É claro que tudo isso está ligado à experiência das pessoas e à vivência das pessoas, e enfim.
Então, é de fato uma situação gravíssima e que as pessoas que vivem isso, elas precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de apoio, de tratamento, de terapia, de aconselhamento pastoral, né? É assim. É, os quadros os ataques de pânico, eles são, como eu expliquei anteriormente, né? Assim, é uma evolução da ansiedade, né, das pessoas. É uma evolução muito grande que a pessoa vai tendo de ansiedade e ela começa a psicossomatizar aquelas situações, né? Essas características que eu vou dar agora de psicossomatização, ela não é só para o ataque de pânico, mas normalmente as crises de ansiedade e de pânico geram essas coisas aqui que eu vou dizer. Isso não é muito difícil de encontrar em qualquer literatura especializada. As pessoas podem encontrar isso aqui. As pessoas podem ter palpitações, né? Coração aumentar as batidas, né? Pode ter sudorese, né? Pode ter tremores, né? Se sentirem abaladas, né? E, e viverem isso. Às vezes elas têm uma sensação de falta de ar, de sufocamento, e especialmente no momento como esse, que um dos sintomas aí do coronavírus é o sufocamento. Então, quando vem uma ansiedade, aí o desespero aumenta, né? Porque essa sensação de asfixia, né, vai tomando conta do corpo da pessoa, náuseas, desconforto abdominal, tontura, vertigem, a sensação de que é incrível, mas há pessoas que descrevem que quando elas estão nesse processo da síndrome, elas têm dúvidas sobre quem elas são, qual que é o nome delas. Não é que elas não saibam quem é. Elas têm dúvida, mas será que sou eu mesmo que estou aqui? Eu estou tendo uma miragem, né? Elas descrevem isso depois. Geralmente as pessoas têm muito medo de perder o controle mental, de enlouquecerem, né? Medo de morrer, formigamentos, calafrios ou ondas de calor. Essas são sintomas que se apresentam no corpo da pessoa. Por isso que a gente fala que isso é uma psicossomatização, né? Os ataques de pânico, geralmente ele tem, em média, eu falei aí, cerca de 13 a 15 sintomas, né? Mas normalmente, pelo menos uns 3 ou 4, quando o ataque acontece, o ataque de pânico acontece, acompanha esses ataques, esses sentimentos que eu coloquei aí. Geralmente, as pessoas, quando vivem isso, então, até por uma orientação, às vezes, da família, ou se for o caso de pastores que tenham consciência dessas dificuldades que um ser humano pode acontecer, a gente procura encaminhar imediatamente para o tratamento médico, né? Porque essas pessoas descrevem para a gente de forma muito clara um medo muito intenso, relatam que achavam que estavam prestes a morrer, medo de perder o controle, de ter um ataque cardíaco, de um acidente vascular. O sintoma mais comum do ataque de pânico é a falta de ar. E às vezes ele vem acompanhado de um certo como é que eu diria, de um rubor facial, né? E de umas batidas cardíacas mais fortes. Eles podem, como eu já expliquei também, o transtorno de ansiedade ou o ataque de pânico, ele
ele vem, é uma variedade de transtornos sempre ligados à ansiedade. Então, é transtorno de ansiedade, é fobia social, uma fobia mais específica, como eu dei exemplo, dos automóveis, um transtorno de estresse pós-traumático, transtorno agudo. Então, essas são características de ataque de pânico que as pessoas têm. Alguns deles são inesperados, né? Porque, como eu expliquei, a pessoa não espera e ele aparece. Outros são ligados a situações mais específicas, né? Invariáveis. Outros, eles acontecem porque há uma predisposição diante de uma situação que pode levar a pessoa a ter esses ataques. Bom, por que a gente está falando isso? Porque essa maneira da gente olhar isso tecnicamente permite a gente a buscar a formas de ajudar a pessoa, né? O ataque de pânico inesperado ele vai indicar, né, um possível diagnóstico de um transtorno de pânico, com ou sem agorafobia, né, sem medo da multidão, das pessoas. Então, isso é uma indicação. O ataque de pânico ligado a situações que são mais características da fobia social e da fobia específica, ele vai indicar, então, uma outra forma de lidar. E os ataques de pânico predispostos por situações que são frequentes no transtorno de pânico podem ocorrer por uma coisa específica. Então, também isso ajuda, né, a definir a forma de ajudar e de tratar a pessoa, né, tanto o profissional, como a família, como um pastor e assim por diante. Assim, embora o transtorno de pânico, por definição, pelo menos para a maioria dos profissionais, sejam inesperados, entendam que eles são inesperados, as pessoas com transtorno de pânico muitas vezes explicam que esses ataques são ligados a determinadas circunstâncias e situações. Especialmente quando eles começam a vir com mais frequência e a pessoa começa a perceber que existe ali determinados ambientes e determinadas situações e circunstâncias que levam a pessoa a viver isso. Geralmente, quando acontece a primeira vez, a pessoa tem muito medo de que isso volte a acontecer. E aí a ansiedade aumenta. Vamos dizer assim, a ansiedade é tão forte, é tão grande, que as pessoas aumentam a ansiedade pela possibilidade delas ficarem ansiosas. É por causa disso que eles passam a evitar determinadas situações que possam facilitar essa crise. Então, por exemplo, se ela tem um ataque de pânico porque ela está no meio de uma multidão, ela começa a evitar o contato com a multidão. E, por exemplo, nessa pandemia, né, para as pessoas que têm essas tendências, isso aí é muito fácil para ela ficar em casa, né? Ela vai ter medo de enfrentar e provavelmente quando a vida voltar à normalidade, essa pessoa vai ter dificuldade de voltar. E é por isso eles evitam, né, essas circunstâncias que facilitem a crise. E isso termina, ao invés dela buscar uma ajuda e um tratamento para a situação, isso termina prejudicando a pessoa socialmente, profissionalmente, em níveis os mais variados, né? Então, por exemplo, elas podem deixar de dirigir se o transtorno dela é relativo à questão do trânsito. Elas começam a deixar de ir a supermercados, elas evitam se aventurar, andar sozinhas nas ruas,
elas vão ter dificuldade para dormir, né? Elas não vão querer ir, entrar no avião, elas não vão querer ir num culto, num show, elas vão evitar edifícios altos, se elas têm esse tipo de medo específico. Então, eu também preciso dizer que essas coisas prejudicam essas pessoas, mas isso não está tão longe de acontecer com qualquer um de nós. Alguns de nós achamos que essas coisas acontecem com o outro, porque às vezes alguns de nós temos uma estrutura um pouco melhor, né? Vamos dizer, do ponto de vista de não ter vivido com medos, mas esses medos eles podem acontecer em qualquer momento da nossa vida. Eles não acontecem, eles não são instantes. Eu tenho 50 anos, eu não vou ter mais esse tipo de problema. Eu tenho 40 anos, está tudo dando certo, eu nunca terei um problema desse. Não, isso pode acontecer com qualquer ser humano. A fragilidade humana, do ponto de vista espiritual e emocional, ela é muito grande. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente faz essa avaliação das outras pessoas e também quando a gente faz avaliações a respeito da gente mesmo. Os pacientes com transtorno de pânico podem necessitar, às vezes, de companhia quase que constante, e normalmente eles vão se recusar a andar sozinhos porque eles têm medo de morrer. Então, essas são algumas dificuldades, né? Uma outra característica que a gente tem percebido nas conversas com essas pessoas é que quase sempre essas pessoas associam ao pânico as doenças do coração, né? E às vezes eles procuram realmente os pastores para pedir ajuda. Existem pessoas que eu já conversei sobre esse assunto, aconselhei, que elas andam constantemente com o comprimido que o cardiologista dá no bolso. E uma delas me contou que quando ela começava a ter essa sensação de que ela ia entrar em pânico, ela pegava e botava a mão no comprimido, como se aquilo fosse resolvido. E ela é incrível, ela disse que isso acalmava ela, né? Mas de fato não resolve, né? As pessoas que sofrem desse mal, eles fazem aí muitos caminhos na tentativa de acalmar o coração, né? E vai atrás de médicos, e daí os diagnósticos quase sempre não são verdadeiros, e elas vão aumentando a insegurança e o desespero, né? Durante essas crises de pânico, os médicos eles tentam confortar, né, a pessoa, né, tentando dizer que ela não está em perigo, que ela não está passando por nenhuma doença grave, mas o que acontece é que não é esse o sentimento dela. Ela fica até um pouco, vamos dizer assim, um pouco chateada com os médicos, né, porque ela acha que o médico não tá sendo eficiente, né? E não está sendo sensível à situação dela e está desvalorizando a enfermidade dela. Quando o médico afirma para essas pessoas que não é nada grave, ou que ele diz, olha, é um problema aí emocional, né? Você não precisa se preocupar, isso vai passar, né? Então, a pessoa que está vivendo essa situação, ela recebe isso muito mal. Como eu disse, né, pode dar até uma falsa impressão de que o médico não está preocupado com ela. Ou, na verdade, o que ele está querendo dizer é que, organicamente, ela não tem nada grave, né? É só isso, mas ele não está menosprezando a pessoa. Bom, depois de uma certa crise de pânico, por exemplo, a pessoa, como eu disse, ela começa a ter dificuldades e ela vai aumentando os medos, né? As fobias,
e o nível de ansiedade e medo dessa pessoa vai aumentando cada vez mais, até atingir determinadas proporções que a pessoa se torna assim completamente incapaz de enfrentar qualquer situação de pânico. Bom, como eu expliquei, o mundo inteiro sofre de síndrome de pânico. As pesquisas mais recentes dizem aí, antes da pandemia, né, evidentemente, né, que entre 4 a 6% da população do mundo sofre desse mal. Antes, ele não se está medindo aqui a ansiedade, está se falando de pânico, que é a crise máxima. Né? O pânico, ou diversas formas de medos, é uma das causas mais frequentes pelas quais as pessoas procuram os médicos, os psicólogos, e assim, para colocar a sua situação, né? E há quase sempre uma associação de pânico com depressão, né? Os médicos, os orientadores, aí, os terapeutas quase sempre fazem essa associação. Bem, por que será que antes a gente não tinha, como eu falei no início, tanto dessas enfermidades e agora a gente tem? Essas ansiedades que se tornam doentias, elas se tornaram mais presentes no nosso tempo por causa de tantas coisas desagradáveis, né? E tantos eventos muito ruins, né? Que envolvem a todos os seres humanos nesse tempo louco que a gente tem vivido. E isso tanto acontece na nossa vida pessoal, né, nos nossos relacionamentos pessoais, a gente vê aí a desestruturação da família, né, a insegurança nos quais as pessoas vivem do ponto de vista emocional, nas suas relações uns com os outros, a forma tão agressiva como, né, a gente está chegando aí os dias dos pais, né, a forma tão agressiva como as pessoas se tratam, né? Isso é tão entristecedor, é tão ruim, é tão negativo. E junta-se a isso as questões que fogem ao controle das pessoas, como uma pandemia dessa que a gente está vivendo, né? A morte, né? Que alcança a pessoas próximas da gente, os fatores estressores normais da vida que se juntam a esses fatores extremamente graves, né? E que de fato pode gerar esses sentimentos de medo e de pânico na vida da gente. Evidentemente que existe fatores de ordem biológica, né, que é associado às questões aí dos nossos neurotransmissores e que geram também esses medos. Então, o estresse, de um modo geral, ele é um alerta, né, de que o nosso organismo não está bem. E às vezes esses alertas, eles vêm até nós através de vamos dizer assim, de reações físicas, de manifestações físicas e às vezes de manifestações mentais. E faz com que as pessoas então reajam, né? Alguns então reagem de uma forma adequada, procurando viver uma vida diferente, ou outros, por não terem percepção disso, ou por se acharem mais fortes que o próprio Deus, né? Eles começam a dar muita importância para esses sinais do organismo dele. Assim, né, irmãos, a nossa vida, nosso corpo, ele é uma coisa maravilhosa. Né? A gente tem substâncias dentro de nós aí que são responsáveis aí por essas comunicações dos neurônios
e das nossas células do sistema nervoso. E essas comunicações, elas vão criando, né, uma reação no nosso organismo para que a gente exercite, para a gente executar determinadas coisas. Então, as atividades físicas, por exemplo, elas nascem desse processo maravilhoso, desses processamentos maravilhosos que o nosso corpo tem para a gente fazer determinadas coisas, como a atividade física, andar, pensar, memorizar. Isso tudo tem a ver com o nosso, a maneira como Deus nos fez. Então, quando há um desequilíbrio na formação disso, na produção desses neurotransmissores, aí a gente começa a ficar adoecido, né? O cérebro já não mais transmite as informações, ou vamos dizer, dá um curto-circuito aí dentro da gente, né? E a gente desencadeia uma reação de alerta, às vezes indevida, que é esse aí do medo, do temor e etc. Então, é mais ou menos isso que ocorre com o pânico, né? Já se tem estudos aí que mostram que o pânico ocorre com maior frequência em algumas famílias e que a família é de fato um fator que contribui muito para que se evite esses problemas. Também a gente precisa dizer que existem questões genéticas que podem contribuir para isso. Além disso, a gente também tem que dizer que determinados remédios contribuem muito para isso. Então, medicamentos assim, como anfetaminas, né, que são usados aí usados para emagrecimento, ou algumas drogas como cocaína, maconha, crack, êxtase, ou mesmo excesso de álcool, né, podem aumentar essa atividade e trazendo para o organismo das pessoas alterações químicas muito fortes. Então, agora a gente falou aí, né, de um modo geral, e agora então eu vou tratar com meu amigo que me mandou o e-mail aqui de forma muito clara. Em primeiro lugar, é muito importante que você busque essas informações que eu acabei de dizer aí, né? E isso, se você precisar, você pode encaminhar de novo você já tem o meu e-mail, eu posso, se você quiser, você pode me pedir e eu vou encaminhar para você essas coisas que eu coloquei aqui para você, eu posso escrever e te mandar. Agora, para você que me escreveu, preste atenção, tá? A sua esposa está passando um momento difícil, ela não está em pânico, como você deixou claro, mas você teme que ela entre nesse processo. Então, a primeira coisa, não fique aflito, achando que isso não tem solução. Eu já ouvi muitas pessoas com crises muito gravíssimas e com tempo, com tratamento, com terapia, acompanhamento médico, acompanhamento pastoral, elas voltam à vida normal, né? O mais importante nisso é você entender como é que esse processo começou, o que deflagrou o processo. Há certamente razões aí na alma da sua esposinha que te levou a perceber isso, né? E isso precisa ser visto e tratado para que você tenha uma melhor compreensão do processo. É muito importante que a verdade prevaleça nessa forma de ajuda que a gente oferece para as pessoas que estão vivendo esse momento. Isso é essencial para que haja cura ou para que haja controle dessa situação.
Terceira coisa, isso pode acontecer a qualquer um. Há muito crente que acha que isso não acontece com ele. Às vezes eu vejo alguns crentes que eles estão verdadeiramente panicados, cheios de pânico. E essas pessoas não se dão conta que eles são crentes, mas eles têm alma, têm emoções, têm dificuldades, têm problemas, e nem sempre eles desenvolvem uma vida cristã de oração, de meditação na palavra, de descanso em Deus, de descanso físico, e vão atropelando e, e correndo, indo mais longe do que eles podem, conforme o Senhor Jesus nos explica claramente de que a gente deve viver uma vida cristã, crendo nele, confiando nele, e não achar que a gente é um super-homem ou que a gente é o próprio Deus e que não precisa de nada. É importante a gente dizer o que dá naquelas pessoas. A mesma pandemia que alcança os não crentes, alcança os crentes. Então, fugir disso é viver numa forma de vida, de tentar a Deus e viver de ilusão, né? E essa não é a realidade. A quarta coisa importante é que parte do problema se agrava, especialmente entre os crentes, é porque muitos crentes acham que é uma espécie de conflito com a fé que elas têm, né? Porque muitos crentes aprenderam de forma errada que o médico, que o terapeuta, que o analista, que o psiquiatra não pode ajudar. E isso não é verdade. Eles podem sim. E eles são pessoas preparadas e eles estão prontos para ajudar. É claro que você deve procurar profissionais. Eu particularmente, eu sempre oriento para que procure profissionais cristãos que sejam sensíveis, que valorizem aquilo que você crê. A gente vive num país com aí cerca de 85% de pessoas religiosas e pessoas cristãs. Então, de um modo geral, você vai encontrar um profissional que pode te ajudar. Agora, não fique achando que isso aí é coisa do demônio, né? E só de você tirar esse peso de que não é de Satanás e que as enfermidades alcançam a todo ser humano, você já vai ter um grande progresso na sua vida. Em quinto lugar, não trate a sua esposa como um ser doente e que não tenha dificuldade. Ao contrário, enfermidade, doença, ela acontece com todo ser humano. E como você sabe, as doenças físicas vão e passam. E essa também. Então, respeite a doença da sua esposa. Não fique achando que ela é louca e que não tem saída. Não pense assim. Respeite. Não fique lembrando a ela toda hora disso. Apenas acompanhe, ajude, seja amoroso. E procure viver uma vida normal, leve aonde ela gosta de ir, passeie, ande com ela, ore com ela, converse com ela, tenha uma vida normal e não fica aí toda hora lembrando, você está muito isso, você está muito aquilo. E procure colocar o seu foco nas coisas saudáveis que a sua esposa vive e faz, e isso tudo, com essas ajudas que eu já falei, vão passar. Peça a ela para ser honesta em relação ao que ela sente, abre espaço para ela abrir os sentimentos dela sem te condenar. Muitas vezes as causas estão dentro do quarto e no ambiente familiar. Então, procure ser amoroso, respeitoso, e isso pode abrir grandes possibilidades de você ter uma vida ainda melhor do que antes dessa crise. E no mais, confiar em Deus, com calma, sem aflição, sem
desespero. Eu posso dizer para você com toda segurança, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas por causa desse Deus maravilhoso que a gente tem, você pode ter certeza que a sua esposinha vai ficar curada, não fique preso aos medicamentos, eles são úteis agora, nesse momento da crise, mas eles não são suficientes para a cura. Porque a cura, ela tem a ver com aquilo que acontece no coração, na alma, na vida da sua esposa. Então, nesse departamento aí no coração das pessoas, os produtos químicos não fazem um serviço muito duradouro. Aí só tem uma pessoa que entra, e definitivamente entra para valer, e nos traz toda a bênção e toda a possibilidade de uma vida saudável. Era isto, meu amigo, meu irmão. Receba todo o meu carinho e amor por você e as nossas orações para que você tenha essa confiança nesse Deus que nos ajuda a enfrentar todos os vales da sombra e da morte que a vida nos apresenta. Era isso, eu espero que tenha feito bem a vocês todos e eu quero então convidar a vocês, todos que estão conosco, para fazermos uma oração, incluindo essa pessoa que nos escreveu. Senhor, nós te damos graças, porque a melhor coisa que existe na vida é te conhecer e te amar. Somos gratos porque isso se tornou possível por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tornou-se possível porque o Senhor fez esse movimento da tua graça de vir na nossa direção para nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Colocamos diante de ti os nossos amigos, irmãos e irmãs e pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde e os encha de alegria, de vida, de paz e de conforto. Oramos de um modo especial por esse irmão que nos escreve, preocupado com a sua esposa, que a sua graça e o seu amor esteja com eles. E esteja especialmente com ela que está sofrendo esse momento de ansiedade. Que o Senhor mesmo venha ao coração dela, movimentando os seus recursos espirituais para que ela creia em ti e confie em ti, de tal forma que a ansiedade diminua e ela aprenda a cada dia a exercitar a fé e a confiança na pessoa de Jesus. Abençoa-nos todos e guarda-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu aguardo você, então, aqui na próxima sexta-feira, quando nós vamos responder algumas das nossas perguntas. Você pode nos escrever de forma anônima nos e-mails que estão aí na nossa tela no Facebook, né? naarmanmendes@ipimaringá.com.br. E nós vamos respeitar você, o seu nome não vai aparecer aqui. Dependendo da pergunta que você quiser fazer, se ela não for tão pessoal, você pode fazê-lo aqui mesmo direto no Facebook e nós vamos responder. Muito obrigado então aos nossos amigos, a Valdaci Lopes de Oliveira, ao nosso irmão querido Pessi Coutinho. Os irmãos, o nosso irmão Pessi é um paulistano que, eu vou tomar a liberdade de dizer assim, ele foi minha ovelha quando eu ainda era um menino, né? Um irmãozão muito querido. Temos aqui outras pessoas, eu não consigo visualizar todos, porque são vários canais, né? Mas está aqui o Herculano, que está sempre conosco, muito obrigado, Herculano. A Selma Nascimento,
Obrigado, Selma. Que Deus abençoe a sua vida. E é isto. Que Deus nos abençoe a todos e a gente se vê na próxima quarta-feira, quando a gente está estudando o livro de João, e na próxima sexta-feira, quando eu vou responder essa pergunta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fiquem com Deus.